Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à experiência de férias com a deusa. Nossas férias vão ser diferentes, né? Nossas férias essa semana vai ser um mergulho numa síntese, né? Tem que ser uma síntese porque 400 páginas não vai dar para a gente trabalhar parágrafo por parágrafo, mas quero mostrar, né? Essa aqui é a minha tese de doutorado. Ela é um pouquinho gordinha, que nem eu, assim, mas assim, nós vamos trabalhar ela essa semana, uma viagem ao antigo sudoeste asiático, mas sob uma perspectiva feminista decolonial. Então, a gente vai aprender a novas lentes para analisar a história do culto a Deus Axerá e também as violências, as camadas de violências que esse culto, essas expressões religiosas sofreram por causa das monoculturas. Tá? E a gente vai entender basicamente o que é tudo isso, de que forma essas violências se deram, né? O título da tese ficou assim, de Axerá a Loruhamá. O que é Loruhamá? Loruhamá é o nome da filha de Oséias, que significa não amada. Então, de Axerá a não amada. Né? As violências das monoculturas na supressão do feminino no espaço sagrado em perspectiva feminista decolonial. Esse é o título da tese, né? E eu organizei para nós, hoje, no nosso primeiro encontro, falarmos sobre a introdução e o primeiro capítulo da tese. Especificamente, a tese ela é organizada da seguinte forma: o primeiro capítulo ela trabalha não só os conceitos, a introdução e o primeiro capítulo, os conceitos de análise, mas também a perspectiva de Axerá no antigo sudoeste asiático, desde aonde e quando começou o culto a essa deusa. E só no segundo capítulo é que nós entramos no contexto de Israel e Judá. Então, hoje nós não vamos falar do contexto de Israel e Judá, especificamente, porque é o contexto do segundo capítulo. E do terceiro também. O terceiro já vai como se encerrou esse culto, como se encerrou essa expressão religiosa e de que forma a Axerá chega até nós, né? No terceiro capítulo vai ter muito mais também em relação às traduções da Bíblia e coisas nesse sentido, né? Então, eu vou projetar aqui para vocês e nós vamos começar a nossa viagem, especificamente, né? De férias com a deusa, né? A partir do segundo encontro, nós vamos trabalhar a Axerá em Israel e Judá, tanto os textos da Bíblia hebraica quanto os achados arqueológicos referentes a Israel e Judá, tá bem? Então, a Axerá não é uma deusa originalmente israelita, ela não é uma deusa originalmente judaíta, então nós temos que ir para outras regiões, outras épocas anteriores para entender o processo do seu culto. Muito bem. No decorrer da história, é possível perceber que as experiências de alguns grupos humanos são constantemente acompanhadas por olhares de reprovação ou censura, que fazem parte de esforços histórica e tradicionalmente voltados ao silenciamento, domesticação e desmoralização de povos e culturas como ferramentas em disputas de poder. Então, o poder é uma arma, uma ferramenta de silenciamento, de domesticação, de desmoralização de culturas, tá? Identifica-se, por exemplo, as mais abjetas perseguições e violências que foram realizadas e ainda são realizadas, né, contra diferentes povos por motivos de expansão territorial, exploração,
exploração econômica, né, manutenção de privilégios e de sistemas de organização social que vão se beneficiar, né, de, de alguma maneira. Esses benefícios vão ser projetados para determinadas camadas sociais mais poderosas, por meio de uma tentativa de supressão de formas de ver o mundo diversas. Então, a diversidade de cosmovisões, ou seja, a multiplicidade de formas de ver o mundo, essa multiplicidade vai ser suprimida a fim de se impor uma única forma de compreender o mundo e a realidade. Isso tudo são fenômenos de instituição de poder, tá? Essa é uma característica marcante do colonialismo, que é um sistema político, econômico e de conhecimento que, pela força, substituiu a diversidade de povos e visões dos países invadidos por sua própria versão do que deveria ser compreendido como realidade. Então, no fenômeno do colonialismo, os grupos hegemônicos, os grupos que têm poder, vão impor a sua forma de enxergar o mundo e substituir as visões e a diversidade dos povos conquistados. A centralização de poder na mão dos europeus colonizadores reformulou de maneira abertamente violenta as várias organizações sociais que existiam anteriormente à chegada das grandes naus, às praias tropicais, substituindo-as por um modelo único. Esse modelo beneficiava grandemente apenas as classes que estabeleciam naquele momento o seu domínio. Então, o modelo de entender a realidade, de como interpretar os fenômenos, esse modelo do colonizador vai ser imposto como um modelo único e há uma centralização de poder para que haja essa instrumentalização dos povos. Vão se usar os povos dominados, tá? O culto a Deus Axerá também atravessou processos de centralização de poder violentos que culminaram da mesma forma que nos países colonizados em reformulações sociais profundas. É aí que o aparato teórico oferecido pelos estudos decoloniais mobiliza a sensibilidade analítica desta pesquisa aqui, para acompanharmos a história daquela que pisa o mar. E é interessante até colocar uma praia no fundo, né, da imagem dessa experiência, porque a primeira forma em que a deusa Xerá é chamada nos mitos mais antigos é que é aquela que pisa o mar. Tá? Ela era chamada assim nesses mitos mais antigos. Ao reconhecermos que o projeto colonialista envolveu as mais variadas e brutais formas de violência, incluindo aí a violência simbólica, que envolve a cooptação de produtos culturais, sua manipulação e propagação entre as pessoas com fins evidentes de naturalização e sustentação de hierarquias de poder, a trajetória do mito de Axerá nos mostra que o modo de fazer colonial aparece muito antes da colonização. Por isso, nessa tese, eu defendo a ideia de que houve um colonialismo antes da colonização. O que isso significa? O fenômeno da colonização, aquilo que nós chamamos de colonização, é exatamente aquele momento no século XVI em que os povos europeus vieram para as Américas. Esse é um fenômeno histórico datado. A colonização é esse fenômeno histórico da conquista das Américas pelos europeus. Tá? Então, é importante que a gente entenda, quando a gente fala colonização, é esse evento histórico específico. Mas colonialismo é diferente. Então, o fenômeno da colonização é localizado no tempo e no espaço da história, à época das grandes navegações e expansão marítima, acoplada à catequização das Américas. Então, isso é colonização. E o colonialismo, antes da colonização,
é um processo de implantação das monoculturas. E as monoculturas, que é o monoteísmo, a monogamia, a monocultura da terra, isso foi implantado antes da colonização. Isso foi implantado desde o antigo sudoeste asiático, né? Por exemplo, desde a expansão territorial e violenta, né, no âmbito público pelas intervenções de Josias, até a centralização de culto e controle de corpos femininos no âmbito privado pela elite sacerdotal pós-exílica. Tudo isso através de uma teologia, ideologia associada ao poder, com vistas a legitimar as violências praticadas. Então, o que eu defendo aqui é que existe um colonialismo antes da colonização. Essa prática, esse modus operandi colonial já existia antes da colonização do século XV. Tá? A colonialidade se dá pelo modus operandi colonial. A saber, são 3 tipos de colonialidade: a colonialidade do poder, a colonialidade do saber e a colonialidade do ser. Tá? E esses conceitos são importantes para a gente entender sobre a deusa, né? Então, o que é a colonialidade do poder? Isso emergiu essencialmente do processo de constituição da América e da propagação do capitalismo eurocentrado, tá? Então, tendo como padrão de poder a classificação por raça. Então, a colonialidade do poder está relacionada à racialização dos pesquisadores e das pesquisadoras. Então, quando se racializa pesquisadoras, por exemplo, isso pode mudar o foco das pesquisas científicas sobre a deusa. E como essa pesquisa vai ser aceita na academia em reconhecimento como base de pesquisa. Então, a colonialidade de poder também vai trabalhar a questão de gênero, que pesquisas de mulheres ou de identidades divergentes não vão ser aceitas da mesma maneira que pesquisas feitas por homens cis brancos. Tá? A própria ausência da racialização sobre a minha pessoa, por exemplo, como autora dessa tese, já apresenta um certo efeito favorável sobre o que eu escrevo em relação ao que mulheres negras escrevem sobre a deusa. Ainda que a minha posição como mulher e como latina possa afetar a leitura desse material em outras regiões do mundo. Então, essa afetação que sofre a nossa pesquisa diz respeito à colonialidade do poder. Que pesquisa vai ter prestígio ou não? Quem tem poder para pesquisa acadêmica? Isso diz respeito à colonialidade do poder. Tá? Então, a escolha por nos concentrarmos na literatura produzida na América Latina para a fundamentação de uma análise sobre a deusa Xerá, tanto que na minha bibliografia tem muita referência de mulheres e da América Latina, né? Que isso é inédito, não existe muito essa fundamentação quando se fala da deusa Xerá, né? E a influência do seu culto na condição das mulheres do antigo sudoeste asiático pode fazer toda a diferença na maneira como nós pretendemos questionar os fundamentos da interpretação dos textos da Bíblia hebraica. O olhar é diferente. E como nós vamos desvelar as estruturas de poder, como a gente vai deflagrar, mostrar essas estruturas de poder. Isso porque na América Latina a ideia de raça tem sido uma forma de legitimar as relações de dominação europeia, atribuindo prestígio a determinadas fontes de pesquisa em detrimento de outras, visto que o padrão do homem europeu era tido como superior e dotado de uma estrutura biológica racial diferenciada. Então, por exemplo, né, eu já vi professores, né, que tem canais no YouTube também, professores homens, brancos, que usam maior parte da bibliografia homens europeus,
que citam só homens europeus nas suas pesquisas. Isso tem a ver com colonialidade do poder. Isso tem a ver com o prestígio que essas entidades específicas na sociedade recebem. Então, essa pesquisa tem o objetivo exatamente de subverter essa colonialidade do poder. Tá? Já a colonialidade do saber é derivada do pensamento moderno, é um fenômeno que estabeleceu o desenvolvimento de um padrão de conhecimento global, hegemônico, superior e naturalizado. Então, é a ideia de que o conhecimento que vem de determinadas fontes é neutro. E a gente sabe que não existe neutralidade, mas existe sim um padrão hegemônico de conhecimento que é tido como neutro, imparcial, como referência. E tudo que não se alinha a esse tipo de padrão de conhecimento hegemônico, global, superior, naturalizado, vai ser colocado em segunda linha, vai ser colocado para trás. Tá? Esse fenômeno é expresso pela negação ou invisibilidade do conhecimento produzido por países e povos marginalizados, tá? De acordo com o olhar dos grupos ocidentalizados, né? E dentre esses grupos marginalizados estão mulheres, grupos divergentes, né? Enquanto homens brancos de ascendência europeia são considerados superiores racionalmente e intelectualmente. Então, esse viés colonial se dá, inclusive, na postulação de mulheres como agressivas, por exemplo, em suas colocações. A gente vê em bancas de defesa de tese, de doutorado ou de dissertação de mestrado, mulheres sendo apontadas como agressivas quando se colocam especificamente, né? São apontadas como não científicas, porque admitem a sua parcialidade e não se submetem à posição de subalternidade que o discurso hegemônico as coloca, né? Sob a falsa posição de neutralidade. Então, é importante que a gente perceba que em qualquer pesquisa, que em qualquer construção de conhecimento, a gente vai estar sendo atingido de alguma maneira pela colonialidade do poder e colonialidade do saber. A forma como nossa construção é aceita, a forma como nosso posicionamento é enxergado, é sentido. Tá? Quando pesquisas feitas por mulheres e grupos dissidentes da América Latina sobre a deusa Xerá e o silenciamento feminino no espaço sagrado vêm à tona, é possível que as teses e questionamentos levantados sejam colocados num lugar de ressentimento e agressividade, uma vez que a reação à violência colonial pede tal resistência. Então, eu fui apontada, por exemplo, ao construir essa tese, foi apontada como ressentida, que eu estava escrevendo num tom ressentido, sendo que a agressividade e o ressentimento que estava sendo apontado é uma forma de colonialidade do saber em relação a minha resistência à violência colonial. Então, quando eu aponto uma violência colonial, eu estou sendo agressiva, sendo que eu estou só resistindo às violências coloniais. Então, isso é muito comum no meio científico, muito comum no meio acadêmico. Tá? E a colonialidade do ser, que se encontra relacionada à inferioridade atribuída aos povos subalternizados, a grupos que foram silenciados, oprimidos, colocados à margem da sociedade, como negros, indígenas, mulheres, pessoas LGBTI a mais, entre outros, né? Então, a própria identidade de grupos são tidos como inferiores, e essas identidades vão desde as mulheres ou dos grupos que adoravam a deusa Xerá, e que nós vamos ver que foram, quando a gente chegar lá no capítulos 2 e 3 da tese, a gente vai ver que
esses grupos foram desmoralizados pela linguagem dos redatores bíblicos e também pela linguagem dos tradutores da Bíblia. Como essa linguagem vai tratar com inferioridade esses grupos que eram grupos consagrados ao culto a Deus Axerá, que eram pessoas sagradas, eram sacerdotes, sacerdotisas, profetas e profetisas. E esses grupos são inferiorizados. E tudo isso nós vamos trabalhar como um paralelo. A colonialidade das violências das monoculturas sobre o culto a Deus Axerá, que até hoje tem reflexo na colonialidade da nossa própria sociedade quando trata com esse tema. Nós ouvimos que tipo de pesquisas, quais pesquisadores são mais ouvidos quando se trata da pesquisa sobre a deusa Axerá. E aí a gente vai ter a voz das mulheres sendo inferiorizada, sendo subalternizada, a voz dos grupos dissidentes sendo colocada de lado, e sempre as referências são os homens brancos eurocentrados, né? Então, é importante que a gente, nesse começo, a gente tenha bem estabelecido essa questão de que a colonialidade é esse modus operandi de tratar uma voz específica como hegemônica, como tendo poder, como tendo prestígio e privilégio. Então, vou dar um exemplo bem básico que acontece muito no meu canal. O pessoal fala muito, o professor Oswaldo falou isso, o professor Oswaldo Luiz Ribeiro falou isso. Primeiro, né, eu conheço a pesquisa do professor Oswaldo, já participei de live no canal dele, e é super tranquilo, já troquei até figurinha com ele por e-mail, tudo. Mas qual a necessidade de comparar o trabalho do professor Oswaldo comigo, com o meu trabalho? Já me disseram que eu sou o professor Oswaldo de saia. Pense nesse tipo de comentário. Eu sou a versão feminina do professor Oswaldo Luiz Ribeiro. O que esse comentário está demonstrando? Está demonstrando exatamente colonialidade do poder, colonialidade de ser. Ou seja, está submetendo quem eu sou e o meu trabalho à pesquisa de um homem branco, cis hétero. Então, a referência é ele, é exatamente o machismo estrutural. Então, perceba que a pesquisa sobre o culto a Deus Axerá também tem o colonialismo nos próprios olhares de quem interpreta os dados, de quem interpreta as informações. Quando você vai para as referências bibliográficas de outras pesquisas, só tem homem lá, homem europeu ou estadunidense, homem europeu ou estadunidense. E aí, de que maneira nós vamos interpretar dados pela mentalidade de um homem europeu, se nossa realidade, nossa lente de interpretação é outra, nossas referências são outras. Então, é importante dizer que a novidade dessa tese é a lente decolonial, feminista decolonial. Exatamente para deflagrar, mostrar esse fenômeno do colonialismo que faz com que a gente pense que o outro é maior do que nós, pense que o outro é superior e que a produção do outro seja superior. Então, esse fenômeno é a colonialidade. É a colonialidade do poder, é a colonialidade do saber, é a colonialidade do ser, que coloca sempre o outro superior a nós, que coloca sempre a voz do outro como referência, como imparcial, como neutra, e coloca o conhecimento como algo universal. E não existe conhecimento universal. Esse é o ponto. Não existe conhecimento descontextualizado, né? Então,
Nós vamos falar. Por que isso é importante quando a gente fala sobre as deusas? Porque quando a gente encontra um achado arqueológico, essa aqui é uma réplica feita por Paulo Turriani, o olhar que vai interpretar essa peça é um olhar europeu ou é um olhar latino-americano? E qual a diferença desse olhar? Porque nós vamos ver que, como as pesquisas, a maior parte das pesquisas sempre foi feita por homens brancos, eles vão olhar a mulher com os seios de fora e vão dizer, é uma deusa da fertilidade, porque os seios dela estão de fora. Simplesmente por causa disso. Se a deusa está nua ou está mostrando os seios, é fertilidade. Porque relaciona o papel feminino, o papel de gênero feminino, a performance feminina, como somente ligada à fertilidade. Como se não fosse possível uma performance feminina ligada a outras questões, como uma deusa criadora, como uma deusa da guerra. Então, veja que o olhar, muitas vezes, ele vai determinar de forma equivocada o próprio sentido, a interpretação daquilo que você encontra. Então, isso é importante para a gente perceber. O conhecimento, ele precisa ser contextualizado. E é por isso que, nessa pesquisa, o desafio para nós é o conceito de decolonialidade. Então, o conceito de decolonialidade surge como uma proposta para enfrentar a colonialidade e todo o pensamento adjacente das frentes do modus operandi colonial. A gente vai desafiar esse modus operandi colonial. Nós defendemos a existência de um colonialismo antes da colonização, ou seja, um colonialismo que existe desde o antigo Sudoeste Asiático, muito antes do século XVI e da descoberta das Américas, descoberta não, da conquista, da invasão das Américas, né? Muito antes dessa invasão das Américas, houve colonialismo já em relação ao culto à deusa Xerá, né? E exatamente porque a prática desse tipo de silenciamento é característico na produção e transmissão dos textos bíblicos, uma vez que, em sua maioria, esses textos vão veicular o pensamento de elites e grupos em posição de poder na sociedade. Os textos bíblicos são instrumentos de elite, de grupos no poder. Então, com certeza, outros grupos estão sendo silenciados. Tá? Isso é importante. A historiadora Joan Scott, e por isso eu faço questão também de me fundamentar em pesquisas de mulheres, tá? Ela nos ensina que a experiência é uma categoria política. E no senso comum pode parecer que a experiência é algo particular à pessoa. E que só ela que ela só pode relatar a experiência. Entretanto, o relato da experiência já é em si uma interpretação. Por isso, traz consigo uma visão única do que se experiencia. A experiência constitui a pessoa, e a narrativa de determinada experiência é historicamente construída. Como aponta Sandra Benites, uma indígena brasileira, né? Na nossa tradição oral, existem duas versões de narrativas, a dos homens e a das mulheres. No entanto, a versão das mulheres desapareceu e a dos homens não. E isso acontece geralmente porque eles têm mais contato com não indígenas e assim podem contar a sua forma de ser. Porém, essa perpetuação da narrativa masculina é algo que eu venho questionando dentro da academia, porque nós mulheres devemos começar a falar também sobre nossos processos a partir da nossa visão e versão feminina. Sendo assim, ao buscarmos resgatar as vozes silenciadas pelos processos sociais de hierarquização, atrelados às transformações da mitologia, compreendemos melhor a rigidez social sendo instituída. A gente vai resgatar as vozes silenciadas no culto a Deus Axerá. A doutora Phyllis Bird aponta que a história das mulheres no antigo mundo mediterrâneo é em grande parte obscurecida porque dados sobre mulheres são, em sua maioria, mediados por autores e redatores masculinos.
Então, são homens que pesquisam sobre mulheres. Por isso, nessa tese aqui, nós consideramos que é importante analisar as consequências da ação dos redatores dos textos bíblicos, homens da elite, e também as consequências das ações analíticas dos redatores de textos sobre a Bíblia, ou seja, quem estuda a Bíblia na academia. Historicamente, quase todos homens brancos e de elite. Com a exclusão das mulheres da vida econômica ligada aos templos e sua subordinação aos homens, identificados por sua atividade econômica com relação a divindades masculinas específicas, por exemplo, os agricultores eram devotos de Baal e os combatentes e posteriormente soldados eram devotos de Javé, o registro das mitologias vai substituir a presença e o poder das mulheres na maneira como esses textos são escritos. Sem a participação das mulheres nessa escrita, os registros de seus relatos de experiência não vão existir. Assim, a diversidade de cosmovisões leva mais um golpe. Então, os olhares e as mãos que vão redigir a história são de experiências masculinas. E por isso vai haver um silenciamento das próprias experiências dessas mulheres. Por isso, para nós hoje resgatarmos essas experiências, tem que cavocar muito, tem que pesquisar muito, para conseguir alguma coisa que nos dê uma dica de como essas mulheres viviam, porque elas foram silenciadas. A história da deusa Xerá é a trajetória de uma divindade feminina de relevância suprimida pela instituição da monolatria, como demonstrarão os capítulos que se seguem. Ouvir as vozes das mulheres durante esse processo significa compreender mais de uma camada de um sistema de crenças que nos acompanha e faz parte de nossa compreensão de mundo de forma intensa. Mais especificamente, essas vozes femininas nos permitem resgatar de um passado ainda mais longínquo, raízes de problemas sociais significativos ainda nos tempos atuais. É importante lembrar que a Xerá, assim como outras divindades, são seres do mundo dos mitos e teologias. Sua realidade, seu pé na história, é a função social dessas mitologias e teologias, que no caso das deusas, são diretamente ligadas às mulheres reais. Então, quando nós estudamos sobre a deusa Xerá, nós não estamos dizendo que ela existe, que ela é Deus acima dos outros. Não, não é essa a questão. A questão é que quando estudamos sobre o culto à deusa Xerá, nós estamos resgatando histórias e experiências das mulheres que adoraram essa deusa, que eram mulheres reais. Enquanto nós nos basearmos, ou basearmos toda uma área do conhecimento em criações mitológicas que são instrumentalizadas com motivações políticas, nós vamos reproduzir um imaginário que foi sedimentado por meio de uma violência sistemática. Ao propor que nos engajemos a ações de desobediência epistêmica, né, nós vamos desobedecer essa elaboração do conhecimento hegemônico. Por exemplo, Walter Mignolo nos chama a questionar a visão de mundo única, à medida que as vozes silenciadas pela centralização do poder nos fazem atentar para perspectivas que nos fornecem panoramas mais complexos de nossa prática acadêmica. Essa complexidade dentro da academia pode fomentar transformações epistemológicas relevantes para que as violências do passado, que também são violências epistêmicas, não continuem a se reproduzir. A desobediência a preceitos fundamentados em atos de brutalidade deve ser acompanhada pela desobediência à ideia de haver uma solução, pois esse abalo é fundamental para que consigamos questionar os reais impactos sociais da religião monocentrada. Os monoteísmos, eles são instituídos através do discurso de que eles são salvadores, de que eles trazem uma solução. E não existe uma solução.
Nós precisamos trabalhar com aquilo que é complexo, com aquilo que é diverso. E assim a gente vai conseguir perceber os impactos dos monoteísmos. Começar essa trajetória com a deusa Xerá, sobre quem sabemos tão pouco, é partir do fato de que aquilo que conhecemos foi meticulosamente transformado pelas associações com o poder e agir contra desonestidades ancestrais em relação ao texto bíblico e às pessoas que viveram naquele contexto histórico. Mesmo que a deusa árvore tenha sido cortada, a sombra de sua presença pode ser constatada nos textos da Bíblia hebraica e, em diálogo com estudos decoloniais, propomos que é possível e, acima de tudo, imprescindível ouvir as vozes silenciadas pelas hierarquizações sociais da antiguidade que ainda ecoam na atualidade. Então, esse foi um breve resumo da minha introdução dos conceitos que eu vou trabalhar em toda a tese. É a partir desse olhar, esse olhar desobediente, um olhar que a gente não se contente mais com os rótulos que os pesquisadores costumam dar nas suas pesquisas, que a gente não se contente mais e não obedeça mais pesquisas que vão sempre tratar as coisas da mesma maneira, como se fossem verdades universais. A gente precisa mergulhar esperando conhecer aquela realidade sem impor o nosso conhecimento sobre aquela realidade. Aprendendo e construindo novas formas de ver o mundo. E interagindo através do nosso olhar, que nós reconhecemos que não existe imparcialidade, que nós temos um lugar no mundo, e é a partir desse lugar que nós enxergamos essas coisas. Beleza, gente? É muita informação, né? Então, para mim é um grande desafio, e eu considero esses, e tem vários outros conceitos, quando vocês tiverem o livro na mão, né? Vocês vão ver que tem vários outros conceitos, várias outras questões importantes, né? Mas esses conceitos que eu trouxe aqui na nossa experiência, no nosso encontro, são os conceitos essenciais, os principais. Através deles, a gente vai começar a questionar. Vocês vão ver que em determinados momentos, eu vou questionar por que é que esses pesquisadores interpretam dessa forma. Sendo que existem outras formas de interpretar esses dados. Então, a gente precisa começar a pensar por que é que muitos escritores, e geralmente homens, né, vão pegar e dizer que a deusa Inanna, a deusa Star, são a mesma deusa. Por que existem grupos do sagrado feminino que vão dizer que todas as deusas são uma só, com vários nomes? Será que esse conhecimento não nasceu nessa centralização de poder, nessa tendência de colonialidade, de dizer que existe um conhecimento universal, que existe um elemento global para todos, e aí você, com isso, quando você estabelece um elemento universal e global para todo mundo, você silencia a diversidade, você silencia a multiplicidade de vozes, porque você coloca uma voz só em cima de todas, como se fosse geral, como se tudo fosse igual. Coloca um uniforme em todo mundo e diz é a mesma deusa. E veja, quando a gente fala isso, a gente silencia as culturas das mulheres diferentes, de cada grupo, de cada língua, que cultuavam essas deusas da sua maneira, com suas interpretações distintas. Então, a decolonialidade é exatamente a gente não ir pelo atalho mais fácil. A gente resistir a isso, a essa voz hegemônica, resistir a essa tendência de uniformizar tudo e ir pelo caminho do diverso, do múltiplo, do diferente. E respeitar essas diferenças. Esse é o caminho da decolonial. Beleza?
a gente começa a perceber os olhares, a perceber as construções, que vozes que estão sendo ouvidas sobre determinado assunto. Política. Conflito em Gaza. Política brasileira, né? Igrejas evangélicas no Brasil. Todos os assuntos. Que vozes são as autoridades ouvidas? Geralmente homens brancos. E a gente vai ver essa colonialidade do saber e até essa questão de tratar tudo com uma coisa só. Vou dar um exemplo de chamar os povos indígenas como índios. Os índios. Chamar de índios é você tratar tudo numa coisa só e ainda num imaginário inexistente, porque índio tem a ver com a Índia, com as Índias, não tem a ver com o termo indígena. Indígena significa povo originário, povo dali, de origem, povo nativo, tá? Indígena significa nativo. E índio é uma forma colonial de uniformizar vários grupos indígenas distintos, cada um com uma língua, cada um com uma identidade. Hoje, depois de muito massacre, genocídio e extinção de vários povos, nós temos ainda mais de 300 línguas indígenas no Brasil. Tá? Mesmo de muitas outras línguas terem sido já extintas por genocídio, né? Então, só para perceber que tratar povos como uma coisa só é colonialidade do ser, é você determinar exatamente que grupos são subalternizados, são marginalizados, são tratados como um bolo só, quando são distintos e diversos, na verdade, né? É essa questão de uniformizar as vidas, de tratar as pessoas como se elas não tivessem singularidades específicas, condições específicas para estarem ali. Então, se você trata todo mundo igual, e aí a questão do debate, né, de cotas e também de condições especiais ou diferenciadas para pessoas diferenciadas, é esse respeito que precisa ter. Porque não somos uniformes, porque não somos robôs, não somos máquinas. E tratar mulheres que engravidam, ou pessoas que engravidam em geral, né? Tratar pessoas que engravidam como incapazes de executar um trabalho só porque não são dadas as devidas condições para que essas pessoas executem o trabalho, isso é uma violência sobre violência contra essas pessoas. Né? Então, para ver que as mulheres, né, já entram perdendo na corrida. Porque já não são dadas as condições devidas. Né? Tem muito debate na academia sobre isso, mas eu vou voltar nesse assunto quando a gente chegar no capítulo 1, no capítulo 2 também, até a forma de escrever, né? Não poder escrever em primeira pessoa quando se faz uma tese, não poder trazer a experiência. Eu acabei de citar Joan Scott, que é uma historiadora que defende a experiência dentro da pesquisa histórica. Então, a academia ainda está engessada em torno desse viés colonial. E não permite esses desdobramentos, essa multiplicidade. Tá? E aí a gente vê a colonialidade do saber, que é o entendimento colonial do colonizador sendo projetado sobre um objeto daquela cultura colonizada. Então, isso é colonialidade de saber, quando quem tem poder vai dizer o que aquele objeto significa, quando, na verdade, quem sabe o que esse objeto significa é o povo que usa, é o povo que é subalternizado. Então, veja todos esses elementos, como a gente, tendo os conceitos, a gente consegue identificar aonde está o uso do poder ali.